E a gente vai conversar também com a Raquel da Silva, que é uma artista plástica super talentosa, tem cada obra linda. E ela tem deficiência auditiva, então é um exemplo de superação. Uma guria linda, maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho com ela e com a sua super mãe, a Bernadette, que está aqui e vai contar como é que foi essa trajetória. A gente também, obviamente, tem o Virei Mamãe, que agora é todo santo dia mostrando a evolução da gestação. E nós vamos passar por um lugar lindo de Porto Alegre, no Por Aí. Te liga no programa. Então, obrigada pela presença aqui hoje. Vai ser um papo, ó, riquíssimo. E nós vamos começar conversando, Cláudio, com as construções sustentáveis. Eu tô de olho nessa pauta aí faz um bom tempo, porque a gente fala muito em moda sustentável aqui. Mas, e quanto a essas obras enormes, né? De que forma a gente pode impactar ou não impactar no meio ambiente por meio das construções? Então, eu queria que tu começasse explicando exatamente o que é uma construção sustentável, o que caracteriza isso? Bom, boa tarde, Alho, boa tarde, telespectadores, boa tarde às nossas companheiras. Na verdade, o que a gente pode dizer é que não existe uma construção que seja 100% sustentável, ela é mais sustentável. Né? E a construção sustentável é aquela construção que ela é ambientalmente correta, ou seja, ela não fere demais o meio ambiente, ela é socialmente justa, ou seja, ela é uma construção que não impacta fortemente na comunidade no mau sentido, ela usa o que é bom da comunidade, né, dá empregos, impostos, renda para as pessoas também, e também no entorno, não impacta o entorno com poluição, com esse tipo de coisa. E ela é economicamente viável, porque se não tiver o ambiental e o social junto com a viabilidade econômica, acaba que sendo só uma coisa ecológica, mas que daqui a pouco não vai durar o que precisa. É isso que a gente está falando quando a gente fala de uma construção sustentável. Sim, na verdade é bem mais complexo do que simplesmente ter algo que é vantajoso para o meio ambiente. Tem que pensar em todas essas vertentes. Exato, porque muitas vezes o marketing, o que é o marketing? O marketing é o conceito que é desde a ideia até o sorriso do cliente, né? Passando por tudo, né? E muitas vezes as pessoas se utilizam do marketing para dizer que uma construção é sustentável porque faz o reuso da água da chuva. Mas às vezes não tem um impacto, né? Então uma construção, quando é sustentável, tu tem que ter um uso da energia do sol para gerar energia, para gerar calor, o reuso da água da chuva, o tratamento da água, o conforto térmico para reduzir o uso de eletricidade, o uso de ar-condicionado, porque isso tudo no conjunto é que vai tornar ela realmente mais sustentável. Quando que começou a ter esse olhar da sociedade sobre a importância de se trabalhar com construções sustentáveis, né? De realmente olhar a construção por essa perspectiva? Isso aí, na verdade, em 2005, o meu pai ele foi um pouco pioneiro, porque ele, na época, ele era vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e ele criou dentro da Câmara a Comissão de Meio Ambiente. Com base nisso, ele dentro aqui da empresa, ele criou na época o nosso que era o processo Conserve, que era a construção a serviço da ecologia. Era uma coisa bem empírica, mas que a gente ia buscando reduzir o uso de madeira dentro da obra, criar times de meio ambiente dentro do canteiro de obras para reduzir desperdício. E reduzindo o desperdício, tu vai estar tirando menos matéria-prima do meio ambiente e gerando mais sustentabilidade. Aos poucos, isso aí principalmente nos Estados Unidos, foi criado nesse meio tempo o United States Green Building Council, que ele começou a estabelecer diretrizes e normas para que uma construção realmente pudesse ser atestada e dito que era sustentável. Assim como tem a ISO, que é a ISO 9001 dos produtos, da qualidade, a construção sustentável começou a ter normas e diretrizes para serem seguidas. E aí em 2007 a gente fez a adesão ao United States Green Building Council. E a partir daí a gente começou a trabalhar esse conceito de sustentabilidade. Eu me recordo, na verdade aqui em Porto Alegre é relativamente recente isso, né? A gente realmente começa a perceber, e eu me lembro muito das obras de vocês realmente trazendo essa questão e propagando esse propósito mesmo de se trabalhar não só com uma construção, mas com uma construção que tenha também essa preocupação.
Na prática, Cláudio, qual é a vantagem para o ambiente e para o consumidor, né? Para o comprador que vai comprar um imóvel? Vale a pena? O comprador que vai comprar, né, um imóvel dito sustentável, né, ou uma construção sustentável, para ele tem toda a vantagem, né, porque o impacto no custo é muito baixo, vamos dizer que seja 2, 3% do impacto do custo, 1,5% no impacto no preço de venda, ou seja, é quase nada. E acaba que o mercado acaba regulando, ele acaba não sendo mais caro com um imóvel que não é sustentável. Porém, o retorno é muito grande, né? Um exemplo disso é um imóvel com aquecimento solar, onde nos meses aí de setembro a março, abril, onde faz bastante calor e a incidência do sol é maior, tu acaba que não precisa usar o gás ou usa muito pouco gás para aquecer, porque a água vem, aquece, vai para a caldeira, da caldeira distribui para os apartamentos e aí o gradiente que tu tem que usar para aquecer a água com gás é muito baixo. Então, se tem aí uma economia de R$100 por mês, né, tu já é uma economia no gás. Gerando a parte de conforto térmico, tu consegue reduzir em quase 30% a conta de energia do apartamento. Nossa! Então, isso é também economia no bolso direto do consumidor. Então, é toda a vantagem, né? No caso ali, recentemente a gente gerenciou o campus da Unicinos Porto Alegre, ali na Nilo Peçanha. É uma obra que ela é toda sustentável, né? Ela tem reuso de água, ela tem paredes verdes, ela tem vidros insulados que não deixam o calor passar para dentro das salas de aula. Ela tem brises que reduzem a incidência solar. O ar-condicionado é todo com um sistema de água gelada que gasta muito menos energia também para a climatização. Tu tem todo um estudo da envoltória do prédio que vai gerar menos custos de energia elétrica. Então, e é um prédio, é uma universidade, né, para estudantes, né, com qualidade do ar, com medições, com automação, isso aí acaba gerando um benefício grande. Não, até porque essa geração também mais jovem, né? Não que nós não sejamos muito jovens, mas essa agora mais recente, assim, eles têm essa percepção da necessidade de cuidar do meio ambiente muito mais forte. Então, estar num local que prevê isso também é muito bacana. E se a gente for pegar o exemplo, hoje quando a gente vai comprar um refrigerador, um ar-condicionado, a gente busca aquele selo A da Procel, né? Não vai comprar uma coisa que consome mais energia. Sim. E é isso que a gente briga, que seja quando se vai comprar um apartamento, se vai comprar uma sala comercial, alguma coisa, vamos identificar quais são as práticas que tem incluídas naquele produto para que depois o custo de manutenção e operação daquilo lá seja menor. Então... Pois é, porque eu te confesso assim que para mim isso tudo ainda é muito novo. Então, tu fala que então tem a energia solar, reuso da água da chuva. E eu fico pensando, imagino que muitas pessoas leigas como eu ficam pensando, tá, mas funciona? Isso vale a pena mesmo? Será que vai funcionar? Será que isso vai ter um impacto mesmo no meu gás? Só que isso é uma questão cultural e de informação, né? Como é que eu faço, então, para me informar disso? Tem que a construtora me dar essas informações? Onde é que eu consigo saber mais sobre isso? Quando se entra dentro de vamos dizer, de um empreendimento nosso, né? Se vai comprar alguma unidade, realmente tem todas essas informações no momento da venda, no momento, né, e também o melhor de tudo é o boca a boca, né? Falar com clientes que já compraram, que já usam. Que já estão economizando mês a mês. Essa aí é o melhor boca a boca. Porque realmente são vários gastos. A gente está falando aqui só na parte dos gastos, mas na verdade também tem a questão mesmo de ter a gente ter uma responsabilidade ambiental e passar isso de geração em geração. Mas na parte prática, a gente sabe que mexendo no bolso também funciona muito. São vários pequenos gastos que acabam impactando muito no teu orçamento. Aqui, na verdade, no Brasil, um pouco o problema é a cultura. A gente vai levar um tempo ainda. A gente pegar países da Europa, Estados Unidos, aqueles grandes empreendimentos com lajes corporativas, não existe mais locação desses prédios que não sejam sustentáveis. Quem não é sustentável está tendo que se adequar a esse conceito. E isso aí me chamou a atenção quando eu estive visitando a França, uns 2 anos atrás, que tem aquelas imobiliárias com apartamentos para locação. E junto com o preço do apartamento para locação, diz ali quanto consome de energia por mês. Então, isso aí é
Na Europa já é fator preponderante de locação de apartamentos e de salas. Qual é o consumo energético mensal da Sim, edificação? da mesma forma que a gente computa condomínio, enfim, outros gastos, isso Exato. aí, até, porque realmente faz muita diferença. Exatamente. Eu vou depois querer que ele fale aqui sobre algumas inovações nessa área, o que a gente pode contar, mas o nosso tempo está chegando ao fim nesse bloco, claro, a gente vai continuar com esse papo depois, então não sai daí. Bom, agora a gente vai conversar com a Raquel, né, Raquel? E eu vou ter que falar devagar, que é difícil para mim, porque eu falo rápido. A Raquel, que é artista plástica, super talentosa, e vai contar um pouquinho junto com a Bernadette, né, como é que foi isso. Raquel, da onde veio a tua paixão pela pintura, pelas artes? Vamos lá. Desde pequena? Mais ou menos 11 anos, primeiro, terceiro. E começou a desenhar. E ela desenhava sempre bem, Bernadette? Sim, sempre desde pequenininha riscando, mas a gente, tu não entende o que é, né? Aí quando ela foi pro jardim, que ela começou no colégio, já tinha aparelhinho, tudo, né? Auditivo. Aí uma professora me chamou. Ela disse, vocês já notaram como a Raquel desenha bem, mas tu não tem, a gente não sabe, né? Vivia riscando no quarto, aí era aquela briga para não riscar. Aí ela disse, mas deixa porque aquilo é o desenho e ela já está dando formas, dá formas do desenho, os outros ainda não. Aí fomos indo, levando, até que depois deu aquela briga naquela época, os colégios não sabiam nada sobre a criança com deficiência. Era um caso bem complicado, eu passei muito trabalho, eu e o pai, para colocar ela, eu briguei. Porque não queriam deixar. Ela tinha fonoaudióloga, aí tinha uma escola de surdos, acho que ainda tem em Novo Hamburgo, mas as fono não era lugar ali para ela, né? E eu fiz assim o que eu podia e o que eu não podia. Nós fizemos, eu e o pai, né? Com a ajuda de muitas pessoas também, né? E aí até que eu botei noutra fonoaudióloga, e aí ela disse, não, a Raquel não vai para aquela escola, ela vai voltar para o colégio dela. E foi a melhor coisa. Hoje já mudou bastante, né? Esse tipo de coisa assim. Não culpa os professores, eles não tinham Eles também não sabiam como lidar com a criança com a deficiência, né? E aí voltou para a mesma escola, que ela tinha, escola do município de Novo Hamburgo. E aí ela se encontrou, a fono ia toda semana. Eu tive uma fonoaudióloga muito boa também, ajudou muito financeiro, sim, quando eu tinha, eu pagava quando eu não podia, né? Então tudo isso ela também teve. E aí, em pouco tempo, ela já se alfabetizou, aí começou a chamar a atenção dos desenhos. Pois é, quando tu viste que ela era um talento? Um talento, aí eu coloquei ela no ateliê livre, que temos em Novo Hamburgo, acho que ainda tem, uma escola muito boa. Aí botamos lá, né, o que nós ia fazer com ela. Aí logo a professora me disse, ela não vai ficar. Aí botaram a Raquel com as vovó, que na época ela era mulheres. E ela dizia, mãe, só fico com as vovó. Mas aí, sabe o que aconteceu? Ela desenhava e as vovós já pagavam, davam presente, então era tudo de bom. E ali aí ela foi se destacando, foi depois já com os adultos. E aí eu falei ele já é falecido, um grande artista de Novo Hamburgo, Frederico Scheffel. Ele morava na Europa depois, mas ele é de Novo Hamburgo. E aí um dia eu tive a oportunidade de falar com ele sobre ela. Aí ele disse, mãe, continua. Ela tem um talento, vocês não imaginam. Eu fui assim, ele disse para mim. Aí eu pensei, mas nunca que a minha filha vai chegar perto dele, né? E tu sabe que eu procura uma boa professora de pintura, de desenho, e aí ela foi.
Aí ela teve primeiro uma professora, depois ela teve uma grande mulher também, que era a dona Cristina Marquardt, já é falecida, uma grande artista também de Novo Hamburgo. E ela pegou ela gratuitamente e ela disse, ela vai ficar aqui até quando ela quiser. E ficou mesmo, ela depois faleceu, aí a Raquel perdeu ela. Mas aí continuou, e ela foi para figura humana. Florzinha ela não gosta muito. Não. E aí foi esse sucesso. Vamos dar uma conferida então nas obras da Raquel, que a gente tem várias fotos. Olha aí. Aí tem as caricaturas Essas também. caricaturas, esse é o homem que usou na lua. Olha aí o Marcos Pontes. Igual. Aham. Igual, muito bacana. E ele está na lua, inclusive. Olha aí. Ai, que lindo. Essa foi as primeiras telas dela. Ninguém. A primeira, eu acho, né? A primeira tela que ela Primeira? fez. A primeira, aham. E aí ela pendeu pro negro. Né? Ela foi pro lado afro e adora até hoje, assim, Essa é a turma da onde? É Da formatura. Formatura. Da onde? Fepale. Fevale. Raquel. Explica, fala. Esta tela ela fez agora, ela está fazendo uma rifa Aham. para ajudar nós a reformar a casa. Olha! Essa então tá, Essa tá no jogo. tá no jogo. É uma tela muito bonita também. E tem roupas também com as obras. É. Essa foi uma menina que fez 15 anos e o pai pediu para ela fazer a menina nas costas dela. Chaco. Xangô? Ah, essa é a camiseta. Olha aí. São saias, vestidos. Jogador? Que legal. É jogador de futebol, mas eu não sei qual é. Como é o nome dele? Preto. Preto. Ó, o Mandela. Esse eu sei. Esses aí foi um dos primeiros. O Mandela, e assim foi. Dos primeiros Mas há aí quanto Essa, tempo? esta tela foi a primeira. Faz quanto tempo isso? Aí, essa tela aqui, ela tinha uns 12 anos por aí. Nossa! Foi a Isso pintou com 12 anos. Foi a primeira tela que ela fez. E aí eu disse assim para ela, isso me emociona até hoje. Eu disse, minha filha, por que que tu fez uma barriga? Isso parece uma foto. Seu Manuel? Soares. Da Incrível. RBS? Isso também já faz muito tempo. Essa também já é antiga. É uma colagem isso ali. Muito lindo. Dá o nome dessa ali. Ai, que bonitinho. Esse é como é o nome dele, o MV Bill. MV Bill. E olha aí. Muito bacana. As caricaturas são mais recentes, então. Ela já era maiorzinha. Eu vou mostrar aqui a caricatura que ela fez da nossa produtora, tá? Olha aqui, ó. Pra quem não conhece a nossa produtora, eu queria que ela aparecesse, tá? Mas ela não quer aparecer, então tem que procurar no Instagram dela. Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Que linda. Que linda. Tá? Vai chover pretendentes depois dessa caricatura linda, que tá maravilhosa. E tem uma pra mim, né, Raquel? Esta eu não abri ainda, tá? Vamos ver. Só quero ver o que me espera. Tá aqui, ó. Pra vocês verem, tá fechadinha, tá? Vamos ver se eu fiquei bem nessa caricatura. Vamos lá. Tadá! Tadá! Ai, adorei! Bem brincão com barriga! Adorei! Tu sabe que eu não tinha notado? Ela disse que tu estava com grávida. barriga, Eu nem adorei. notei. Tá demais. Olha aqui, ó. E bem rindo, né? Adorei. Quando começou essa vontade de fazer caricatura?
Quando tu começou caricatura? Depois 2, 3. 12, 13, por aí. E por quê? Ah. Porque tem um senso de humor na caricatura, né? Então a pessoa tem que ter um olho muito Sabe, assim, aguçado. ela estava no Ateliê Livre, né? Que tu tá, É, uma escola de professor. artes que tem no Hamburgo, gratuita. Aí botei lá. Aí chegou lá, era tudo adulto, só tinha Raquel de 20 e pouco. Aí tinha que pagar. Aí eu disse, olha, nós temos muita coisa, e era verdade, né? Com ela é muitos gastos, é colégio, mas isso. Então botaram gratuito. Então ela vem para cá com nós. De 20 e poucos alunos, só ficou ela. Se todo mundo correu, né? Claro. Aí o professor me chamou lá, o senhor Adalberto. Ele disse, mãe, essa guria vai dar uma coisa incrível. É a única que ficou e olha o que ela está fazendo. Aí já, porque não é fácil fazer caricatura. Não, e caricatura eu acho que ela também, ela imagino que precisa desse olho para ver as características do rosto, do que é, né? Tudo. Então, e olhem só, vocês não saiam daí, porque no próximo bloco a gente vai fazer uma pegadinha com um apresentador aqui da RDC. A Raquel vai fazer uma caricatura, mas é surpresa, eu não vou contar de quem é, então vocês fiquem ligados, a gente já volta. Bom, como eu falei no outro bloco, a Raquel vai fazer a caricatura de um apresentador aqui da TV. Pode começar, Raquel. É surpresa, nós vamos mostrar no final desse bloco. Demais essa rua, dá um astral, tá lá. E esse local que a gente descobriu sem querer, assim, também. Eu fico muito feliz quando a gente descobre umas joinhas pela cidade, é super espontâneo, tu entra no lugar, aquilo te enche os olhos. Bom, a Raquel já está acabando a caricatura, não mostra ainda, só no final do bloco, tá? E tá sensacional. Por enquanto, eu vou puxar aqui pro Cláudio de novo, porque eu queria saber, Cláudio, o que mais que tem de elementos, enfim, de novidades nessa área de construção sustentável que estão vindo e começando a surgir. Eu vou dizer o seguinte, que se for falar em termos de Brasil, realmente é inovação, né? Mas, Tudo é inovação. Tudo é inovação. Qualquer coisa que se faça já é um passo largo que se dá nesse rumo. Mas eu digo que o principal que se pode dizer é, se coloque um aquecimento solar para a água, isso é muito barato. O reuso da água da chuva, no mínimo para o paisagismo ou para os vasos sanitários. Fazer um projeto bem feito de janelas e esquadrias que vão para fora para privilegiar a iluminação, mas não virar essas esquadrias aí direto para o oeste, para onde o sol se põe, que tem uma maior incidência solar. Tu trabalhar então com conforto térmico, tu projetar o uso de ar-condicionados do tipo inverter, que só esses ar-condicionados te dão já uma economia de 30% a 40% por causa do gás que eles usam, que é um gás ecológico. Durante a obra, tu privilegiar materiais onde eles são mais industrializados e tu vai ter menos produto artesanal na obra, isso vai te desperdiçar mais matéria-prima. Então, são elementos básicos e simples, mas que já vão gerar uma economia muito grande para o morador. Se tu for falar em termos de grandes inovações para prédios grandes e etc., aí existem hoje sistemas de climatização do prédio inteiro, onde o uso de energia é quase zero, porque ele trabalha com uma água gelada e essa água gelada passa pela canalização e isso vai resfriar o ambiente. Sistemas fotovoltaicos, onde tu usa a energia do solar para luz, para tomada, para energia elétrica, que é um pouco mais caro, um investimento um pouco maior, mas que tendem a se tornar cada vez mais baratos com o maior uso e o incentivo a essas práticas. Na Itália, por exemplo, na Alemanha, o governo te incentiva, através da redução de impostos, o uso disso. Eu acho que no futuro no Brasil a gente tem muita água, né? Pois é que a gente tem uma matriz energética. Exatamente, mas um uma hora todo. acaba, né? O meu pai tinha uma frase que os anseios do ser humano são infinitos, mas os recursos naturais são finitos, né? Uma hora tudo acaba, né? Então tem que se bom cuidar começar a pensar nisso, na verdade, agora. E existem sistemas de vidros para esquadrias hoje, onde existem vidros que tu pode ter um sol de 40 graus do lado de fora, mas não vai passar nada de calor a 5 centímetros do vidro, né? Então, tudo tem hoje, a nanotecnologia,
A inovação tecnológica vem muito para ajudar isso, mas essas coisas ainda são muito caras e tendem a ficar com um custo mais competitivo ao longo do tempo. Pois é, na medida em que tu foi falando, eu fiquei pensando, porque a gente sempre remete à questão de geração de energia, mas tem também esse cuidado de, que tu falou, né, o conforto térmico, então evitar que se gere calor dentro de casa, para tu não precisar despender o que tu já tem de energia. O básico da sustentabilidade são os 3 R's, né? Que é o reduzir, reutilizar e o reciclar. Né? Então, o reduzir é o não desperdiçar. Né? Então, é isso que tu estava falando. Se tu aumenta o conforto térmico, tu vai precisar ligar menos o ar-condicionado. Né? Se tu gera uma energia limpa, tu vai precisar usar menos uma energia, vamos dizer, que tu gasta em linhas de transmissão, esse tipo de coisa. Então, tudo é isso, né? É usar são os canudos plásticos, né? Sim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Agora, Cláudio, e a manutenção disso? Porque eu fiquei pensando, em primeiro lugar, é um baita de um mercado profissional que eu imagino que se abra para engenheiros, enfim, todas as pessoas que trabalham com construção e que possam se especializar em sustentabilidade. Imagino que falte no mercado, né? Especialistas. Na hora da manutenção desses sistemas, como é que é? É tranquilo de encontrar pessoas? Hoje, normalmente, as empresas que trabalham com esses sistemas, eles já oferecem uma manutenção. Então, quando nós entregamos um empreendimento com essas inovações, ditas inovações, a gente já entrega para o condomínio também um plano de manutenção com empresas especializadas para que não estrague ou não deixe de se utilizar aquilo que foi instalado. Sim, então já tem uma estrutura, não é aquela coisa louca de, beleza, eu tenho um sistema super moderno de água refrigerada, que não sei o que, e daí estraga e eu não consigo ninguém. E hoje já existem também nas principais universidades e algumas instituições de ensino especializadas, cursos de pós-graduação em construção sustentável. Então isso está começando, principalmente em São Paulo, e está descendo, já tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu vi vocês falando na Fevale, a própria Fevale aqui tem esse tipo de curso, a PUC, a URGS, a Unicinos, essas universidades todas já estão, principalmente nos cursos de arquitetura, investindo muito nessa questão, formando os jovens já com esse conceito. Não, isso é legal, porque na medida em que tem mais profissionais também isso se populariza, se torna mais acessível, né? Bom, estamos aqui no final do bloco e eu quero que vocês fiquem ligados para adivinhar de quem é esta caricatura. Me dá aqui, vamos fazer um suspense aqui. Ficou muito bom. Vamos ver. Vou mostrar aqui para o Eduardo, é isso? Olha aqui, ó. Tá igual, nosso Cadu Oliveira vai ganhar uma caricatura de presente hoje. Muito bom, vejam só que legal, né? A gente trabalha aqui na RDC e aí ganha umas caricaturas sensacionais, ficou muito legal. Posso entregar pra ele depois? Posso entregar? Não vai ficar pra ti, né? Muito bom, olha aqui. Mostra de novo, Eduardo, mostra de novo. Caduzinho, ó, olha aí você. Sensacional, muito bom. Bom, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí. Bom, o sucesso tá tão grande das caricaturas aqui que me sugeriram fazer mais uma, né, Raquel? Então vocês fiquem na expectativa, a gente tá botando a Raquel a trabalhar. Vocês já viram? Olha o absurdo. Os convidados vêm aqui e a gente fica explorando eles. Tá, Raquel, vai fundo, que agora é hora do nosso Drops de Moda. Bom, a Raquel segue ali, ó, desenhando, vocês estão vendo, né? E, bom, um beijo para a Beloni, inclusive, que está aqui de novo, né? Sempre nos acompanhando no Facebook, uma das nossas grandes telespectadoras, enquanto a Raquel acaba... Calma, Raquel. Calma, Raquel, ela acaba e ela já quer nos mostrar, mas calma. Cláudio, falamos aqui, tá? Mas eu te confesso que quando eu ouço falar em construção sustentável, eu fico pensando, tá, mas e aí, será que isso não vai sair mais caro para mim? Porque tudo não, mas a grande maioria das coisas que traz essa pegada ecológica e ambiental, elas são um pouquinho mais caras. E acho que em função disso, muita gente acaba não optando por elas, né? Nas construções é a mesma coisa? Não. Eu gostei de ver, não.
Hoje o consumidor ele não paga mais caro por um imóvel residencial ou comercial que seja sustentável, porque quando tu coloca esses conceitos dentro da fase do projeto, tu já projeta eles para serem construídos dessa forma, não vai sair mais caro para o consumidor. Ele vai ter realmente o único benefício de ter a economia depois no custo de condomínio, de água e energia. Porém, ele não vai pagar mais caro nem por uma sala. Claro, né? Tu vai comprar um carro, aí tu vai comprar lá um carro, os 2 carros vão te levar daqui até a Atlântida em 1h30. Porém, um com mais conforto e outro menos conforto. Então, depende dos atributos que tu colocar dentro de um imóvel, acabamentos, memorial descritivo, claro, vão ter imóveis que são mais caros e outros imóveis que são mais baratos. Empresas que vendem imóveis mais caros, empresas que vendem, isso é como carro, é como geladeira, é como tudo, né? Sim. Porém, os atributos de sustentabilidade não vão deixar a construção mais cara. Eles vão deixá-la mais racional e o consumidor ele vai ter o benefício disso. E aqui que tu atribui, assim, só, não sei, de repente, por que isso ainda não popularizou? Vem popularizando, né? Hoje a gente pode dizer que nos Estados Unidos está muito popular, em vários países da Europa isso é muito popular, no Japão isso é muito popular, na China vem se popularizando. No Brasil vem começando também por São Paulo isso já já tem algumas, além da gente, em menor escala, mas existem algumas incorporadoras que já estão trabalhando com alguns dos conceitos, mesmo que de forma isolada, sem ser com o sistema como um todo. Mas sim, isso aí, aos pouquinhos, ainda a gente tem um caminho longo a percorrer, porém isso aí já está se popularizando. Mudou a minha percepção mesmo, eu fiquei já pensando o que eu posso botar na minha vida, inclusive. Dá para fazer alterações dentro dos seus imóveis em andamento, assim, só se for casa? Não, o ideal é ir para a Joal Teitelbaum e comprar um apartamento da Joal. Tava demorando para vir o merchan aqui. Bom, enfim, mas já fica a dica. Não, mas quando um imóvel ele é planejado desde o início, tu não vai lá trocar o vidro que tem dentro do teu apartamento, não tem como, porque tu vai mudar a fachada, tu não tem como botar um painel solar só para o teu apartamento, tu não tem como reutilizar a água só do teu... Tu pode ir lá trocar um misturador que vai de uma torneira, um chuveiro, alguma coisa assim, mas tu vai poder botar um carpete daqui a pouco que ele é ecologicamente correto, ou um laminado feito de madeira reciclada, porém tu não vai poder, né, fazer alterações bruscas no imóvel que já está pronto. Sim, porque tem a questão também da fachada, verdade. Mas fica a dica para a gente observar isso realmente, ver que dá para ir mudando aos poucos. O impacto de cada um acaba sendo um impacto enorme no meio ambiente. Raquel, que está finalizando aí. Como artista, quais são os teus planos? Que tu sonha no futuro? Eu sou minha arte, né? Conquistar o Brasil? O teu sonho, minha filha. Pode ser, uma coisinha básica, assim, né? A A Raquel, que é assistente na biblioteca, Sim, né? Marista lá no Pio 12. Já se formou na Fevale, está se formando? Ainda não, porque tranca muito, né? Sim. O problema, sabe? Mas agora, no próximo ano, ela vai... Foi bem, passou o vestibular sem estudar. Sem estudar. Mas não tinha, ela não ia. Naquele tempo ela ganhou um prêmio em São Paulo, fomos eu e ela para lá para receber o tal do prêmio. E quando nós vinha vindo, ela disse: mãe, eu vou fazer. Aí eu disse: mas tu nem estudou, tu não, né? Mas eu vou fazer. Aí o pai dela disse: não, vai te inscrever. E aí tu faz, se tu passou, se tu não, mas nós não tínhamos, né? A guria não passou. Mas é isso aí. Foi ainda mais quando quer muito alguma coisa, isso, né? Ela tem, não sei o que ela vai, ela tem muitas possibilidades, né? Ela é muito inteligente. E muito talentosa muito também. Talentosa. Bom, me dá escondido aqui, vamos lá. Já vou revelar para vocês. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam hoje, mais um dia. Amanhã a gente vai estar de volta aqui ao vivo. Quero agradecer vocês, aprendi muito hoje, vi obras
lindíssimas também e sensacionais. Tô louca pra levar pra casa aqui a minha caricatura. Alexa, eu vou te devolver a tua, tá? E agora, gente, o programa acaba por aqui, né? Mas vocês vão ficar com arquitetura e design, adivinhem com quem? Tadá! Com a Elione Prestes, que vai ganhar uma caricatura linda da Raquel. Adorei, sensacional. Bom, obrigada, gente. Até amanhã, estaremos de volta. Beijo.